Oi, pessoinhas do meu coração, meu nome é Maria e hoje eu tô aqui para gravar o primeiro vídeo do quadro Querido Diário. Então vamos pro vídeo. Hoje eu vou trazer duas histórias de duas meninas que, como elas têm praticamente a mesma história, eu achei bem parecidas e eu decidi gravar um vídeo só para essas duas histórias. Então, a primeira menina, ela disse que eu podia falar o nome dela, só que eu não vou falar o nome dela porque vai que a mãe dela ou o pai dela vem e depois brigam com ela, né? Então, ou até comigo, né? Então eu não vou dizer o nome dela. E então a primeira história é o seguinte. Se eu olhar um pouquinho pra baixo aqui é porque eu tô vendo o celular, tá? A mensagem que ela me mandou. Tudo começou quando ela tinha 13 anos de idade, que foi quando ela foi adotada. Ainda ela até fala que, infelizmente, sim, ela foi adotada. Ela conta que a mãe dela tratava ela super mal, mas ela no começo nem ligava. E depois disso foi só piorando a situação. E ela também fala que ela não se importa se a mãe dela xinga ela ou não. Ela queria era ser adotada por outra pessoa. Eu acho que ela já está assim, tipo, no extremo do extremo. Então, ela começa contando pra mim que os pais dela brigam muito com ela e a mãe dela é muito grossa, humilha ela na frente de todo mundo. E ela diz que o pai dela já é mais de boa. Um dia que ela falou pra mãe dela que ela ia ficar uns 15 dias na casa de uma amiga dela. E quando ela tava saindo, a mãe dela pegou e falou pra ela que ela poderia ir até morar lá porque ia ser uma boca a menos na casa dela. Eu achei essa frase que a mãe dela falou bem tenso, porque, assim, algumas mães, a minha mãe, ela era bem estressada. Ela já chegou a falar assim, quer morar com teu pai? Vai morar. Só que, assim, no caso dela, ela foi adotada. Eu acho que quando uma mulher adota uma criança é porque ela quer ter muito um filho, muito, muito mesmo. E ela não consegue ter filho, ou se não alguma outra coisa aconteceu, que ela quis adotar. Eu acho isso uma atitude muito linda, sabe? Só que normalmente essas mães que adotam as crianças, elas fazem de tudo pra agradar, sabe? Eu sei porque eu acompanho vários casais que adotaram e, gente, eles fazem de tudo pra poder agradar. Então, tipo, eu acho bem estranho uma mãe dela falar assim com ela, né? Ela tem 15 anos agora, ou seja, ela tá 2 anos nessa situação. 2 anos que ela foi adotada. E ela vivia num orfanato. Aí eu perguntei pra ela se o pai dela concordava com isso, né? Porque ela falou antes, no começo, que o pai dela era mais de boa. E aí eu perguntei pra ela se o pai dela concordava com isso que a mãe dela fazia. Ela falou que o pai dela concorda, que aceita a mãe dela tratar ela dessa forma, mas não faz igual, né? Então, no caso, o pai dela não briga com ela dessa forma, né? E aí eu perguntei pra ela, né, se ela já tinha tentado conversar com a mãe dela, porque, tipo, eu acho que conversa adianta muita coisa. Então eu perguntei pra ela se ela tentou conversar com a mãe dela já sobre isso, falar que não tá dando mais certo, que ela quer tentar ver se muda isso. E ela falou pra mim que ela já tentou conversar com a mãe dela, mas nada se resolveu. Então, essa é a história dessa menina, é isso que ela tá passando. Então, se vocês quiserem, já pode deixar aí nos comentários o que vocês acham sobre a história dela. E assim, o que eu acho? Eu não sei o que tá passando na casa dela. Eu não sei como ela tá sendo com a mãe dela, com os pais dela, porque, tipo, eu era uma menina muito revoltada com essa idade, meus 15 anos por aí, um pouquinho menos, uns 14, 13. Então, eu e minha mãe brigava muito. Meu pai e minha mãe eram separados, então
E eu brigava só com a minha mãe, né? Meu pai quase nem via. Então eu e minha mãe a gente discutia bastante e foi difícil pra gente se resolver, né? Mas deixam aí nos comentários o que vocês acham sobre isso, o que a menina devia fazer. Porque eu até penso assim, porque ela é adotada, né? Eu não sei se teria algum meio de ela falar com o conselho, falar que ela é adotada, falar que ela não tá gostando dessa família. Eu não entendo disso, né? Então eu não sei o que ela poderia fazer. Mas eu acho que conversar com a mãe dela seria uma boa ideia, com a mãe dela e com o pai dela. Então vamos para a segunda história, que essa menina, ela tem 11 aninhos só, ela é bem novinha. E ela não quer que fale o nome dela, mas eu também não falaria. Como ela tem 11 anos, então eu acho que a gente tem que tratar essa história um pouquinho diferente, né? Porque 11 anos eu acho que ainda é muito nova. Se bem que com 11 anos ela entendia muito bem já das coisas, então não é que a gente vai tratar, é uma criança, ela não sabe o que tá falando, então vamos entender a história, né? Ela acha que a mãe dela não ama ela. Porque se a mãe dela amasse ela, a mãe dela não iria xingar ela do jeito que a mãe dela xinga. Ela conta que a mãe dela não apoia ela no canal dela e também ninguém da família dela apoia ela. E eu acho isso super triste, sabe? Porque aqui a minha mãe me apoia, a minha irmã me apoia, o meu marido me apoia, todo mundo me apoia. Assim, da minha família mesmo. Porque tio, tia, esses... eu não ligo muito para a opinião deles. Eu nem sei se eles sabem que eu tenho um canal aqui no YouTube. Mas eu acho que a mãe... Eu acho que tem um fator muito importante, assim, sabe? Pra tudo que a gente vai fazer. Que a gente sempre quer saber a opinião da mãe, do pai, das pessoas mais próximas da gente. Então, eu acho que é um pouco triste pra ela, porque ela é uma menina nova e não ter o apoio dos pais, eu acho bem ruim. Ela também fala que ela sente, né, que a família dela toda odeia ela. Então, não é só o pai e a mãe. E ela conta que até mesmo a avó dela trata ela dessa forma. Sim, que ela pensa até que a avó dela também não gosta dela. Diz aqui que eles nunca falaram isso, né? Nunca falaram, que eu odeio você e coisa assim, mas é o que ela acha, é o que eles demonstram. Então, ela também fala... Então, ela diz que a única pessoa que ela sente que ama ela é o tio dela. E ela também fala que ela não sente que a mãe olha pra ela assim com amor, e sim com desprezo, ódio, tudo menos amor, diz ela. Eu perguntei pra ela quando foi que ela começou a ver isso, né, que ela achou que tava acontecendo isso. E ela disse que começou quando ela tinha 9 anos de idade, então ela era uma menininha ainda. E ela conta que teve uma vez que a mãe dela pegou e falou pra ela que ela não queria ter tido ela. Se a mãe dela pudesse, ela teria tirado ela antes de ela nascer. E eu acho que isso é uma frase, assim, bem doída, né? Isso toca tanto na gente, que às vezes a gente fica pensando, será que mesmo que eu preciso estar aqui? Se minha mãe fica falando isso pra mim? Porque isso machuca muito, eu sei como que é. Imagino também. Perguntei pra ela se ela já tentou falar com a mãe dela também, como perguntei pra outra menina. E ela disse que ela faz isso todos os dias, ela tenta falar com a mãe dela, ela explica o que ela sente, o que tá acontecendo, o que ela tá sentindo, e a mãe dela nunca escuta ela. Então a história dela também é isso, foi isso que ela me contou. Então ela sente que a mãe dela não ama, a família dela não ama, o único que ela sente que ama ela é o tio dela, e que apoia ela também. Então, eu quero falar sobre isso, porque são duas meninas com os mesmos problemas, é família, né, mãe, principalmente. E então, o que eu posso falar sobre isso? Eu não tenho muito o que dar opinião aqui, porque eu não sei da vida o que tá acontecendo na casa, né? Mas, assim, quando eu era adolescente e morava com a minha mãe, a gente brigava bastante mesmo. Sério mesmo? Tem certeza? Meu, cara, se for verdade mesmo, eu tô muito feliz, cara. Muito feliz mesmo.
continuar. Tá. Eu e minha mãe, a gente tinha um relacionamento bem difícil, a gente brigava bastante. Mas eu não vou culpar só ela, porque eu era uma menina, assim, bem revoltadinha, cara. Eu brigava muito e falava palavrão, que a gente, filha, não pode falar pra uma mãe. Então, por isso que eu digo que eu não posso saber o que é que tava ocorrendo nessa casa, porque eu não sei se... Vai saber se as meninas não são como eu, assim. A gente fala as coisas sem pensar. Então, quando eu era adolescente, eu achava que eu tinha razão e que a minha mãe às vezes falava coisas que machucavam bastante, mas eu nunca olhava o que eu falava pra ela, só olhava o que ela falava pra mim. Então, teve um dia que a minha mãe chegou a reclamar lá no conselho e eles marcaram uma reunião, vamos dizer assim. Então, ela era o seguinte: era uma mesa onde tinha duas meninas que trabalhavam no CRAS, no caso, que é convívio, né, de famílias, essas coisas assim. E elas colocaram eu e minha mãe sentada na mesma mesa, com um caderno na frente, e ali a gente tinha que escrever tudo o que a gente sentia. Tudo que a gente sentia uma pela outra. Tudo que eu achava ruim dela e tudo que ela achava ruim de mim, que a gente devia de mudar. E depois disso, a nossa vida mudou completamente. Completamente mesmo. A gente vivia num caos dentro de casa e depois que a gente liberou tudo que a gente sentia, tudo que a gente sofria com as palavras uma da outra, porque as duas machucavam, não era só minha mãe que me machucava. Era eu também que falava coisas pra ela que eu, sendo mãe agora, eu ia ficar muito triste se minha filha falasse isso pra mim. Então, eu não sei como que é. Talvez elas vão ver isso só depois que elas se tornarem mãe ou que elas crescerem. Que talvez a gente também tava errada, né? Que elas também estão erradas. Eu não sei como que é. Então, por isso que eu vou falar de mim, né? Então, depois que eu tive essa reuniãozinha ali com a minha mãe, e a gente falou tudo que a gente sentiu uma pra outra, o que a gente tinha que mudar, a nossa relação mudou totalmente, totalmente mesmo. A gente teve outras discussões, assim, mas eram coisas mínimas. A gente sempre resolvia nossos problemas em conversa, ou senão a gente nem brigava, era bem difícil. E daí logo depois eu engravidei, casei, a gente já parou de brigar totalmente. Agora, hoje em dia, dificilmente a gente discute sobre alguma coisa. Mas quando eu era adolescente, a gente brigava bastante. E eu acho que eu seria uma dessas meninas, assim, que eu reclamaria bastante da minha mãe. Mas depois dessa conversa que eu tive com ela ali, junto com outras pessoas pra auxiliar, pra ajudar a gente fez dinâmicas e coisas do tipo assim. Isso ajudou totalmente a nossa relação de mãe e filha. Então, o que eu sinto é que algumas vezes a gente não quer procurar ajuda. Porque a gente tem vergonha de mostrar para as outras pessoas como que tá sendo a relação entre mãe e filha. Mas às vezes procurar uma ajuda vai ajudar 100% a relação de mãe e filha. Um psicólogo, ou mesmo CRAS, ou um conselho. Então, o que eu sugeria para elas era que elas procurassem. Se as mães delas não querem conversar sozinhas, se elas falam, não dá pra conversar agora, então elas pegam e falam pra mãe, olha, eu quero ajuda, eu quero um psicólogo ou uma ajuda de outra fonte pra gente ver nossa relação, porque assim não tá dando pra ficar. Eu tô cansada dessa relação de nós duas ficar só brigando, ou da família, né? E conversar e botar as cartas na mesa. É isso, 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 isso que eu quero que tu mude, é isso, isso, isso que eu quero que você mude, né? Porque é só assim que as pessoas vão conseguir, se tem tantas brigas assim, é só assim que vai conseguir ter uma relação boa. Então, o vídeo era isso que eu queria falar pra vocês. Eu acho que ficou até um pouquinho compridinho demais o vídeo. Vocês deixam aqui no comentário o que vocês acham sobre essas duas histórias. E se vocês têm a mesma opinião que eu, ou o que vocês fariam no lugar delas. Então me sigam lá no Instagram, se inscreve aqui no meu canal, curte esse vídeo e ativa o sininho, né? E se vocês quiserem participar desse quadro também, é só vocês me mandar mensagem lá no direct do Instagram que eu vou estar respondendo vocês.
E vai ter mais histórias, tá? Porque já me mandaram mais mensagens, mas vai ser um tema diferente agora do que esse. Então era isso e até o próximo vídeo. Tchau!